Olá senhoras e senhores e bem-vindos para mais um vídeo. E hoje o vídeo ele é um pouco triste, sobre a personagem Umaru-chan, que é do mangá Himoto Umaru-chan, que muitas pessoas devem conhecer por alguns gifs muito conhecidos, e são bastante virais até hoje. Algumas pessoas podem não ter visto o anime, mas com certeza já deve ter visto alguns gifs dessa personagem, que é totalmente animada, alegre e hiperativa, às vezes bem preguiçosa também. Essa é a Umaru-chan, uma personagem que foi baseada na irmã real do autor, que se chama Sankako. Essa é a imagem do autor que nós temos. A história que nós vamos ver aqui, ela é muito triste, porque o autor ele baseou a personagem na sua irmã real, e aconteceu uma grande fatalidade enquanto ele acabava escrevendo o mangá, onde ela acabou tendo um certo tipo de doença que não é especificado, e logo depois acabou morrendo, enquanto ele estava fazendo o mangá dele, o que deve ter sido ainda mais duro. Então eu vou dar uma leve resenha do que o mangá de Himoto Umaru-chan era. Ele é um grande mangá de comédia, e que também teve 2 temporadas de anime adaptados. A Umaru-chan, ela é uma pessoa muito exemplar dentro da escola, bastante estudiosa e tudo mais, mas quando chega em casa, ela se torna uma pessoa mais preguiçosa, mais desleixada. Eu gosto de dizer que curte a vida, que sabe aproveitar os momentos de lazer, e que também sabe aproveitar muito bem os momentos que tem que estudar. São poucas pessoas que conseguem separar essas duas coisas, ou fazer de forma totalmente efetiva. Então o mangá ele sempre foi conhecido por esse humor bastante leve e cotidiano, mas que nesses últimos dias o autor teve uma história muito triste compartilhada. Vale ressaltar que o mangá saiu por volta de 2012, 13, por aí, então levou mais ou menos 10 anos para ele contar sobre essa história, e eu acho que estaria tudo bem se ele nem mesmo contasse pra gente que a irmã dele acabou morrendo. Acho que esse é o tipo de coisa que às vezes, se você quiser guardar pra si também e pra sua família, eu acho que tá tudo bem, mas se você quiser compartilhar com as pessoas para que elas possam entender melhor o anime ou como era sua irmã na vida real, eu acho muito importante. Então Sankako ele acabou criando a série e decidiu compartilhar a história pela primeira vez em um vídeo publicado em seu canal no YouTube. O vídeo que ele tá se falando é esse daqui, que saiu há 10 dias. Um pouquinho antigo para algumas pessoas. E aqui ele deixa uma mensagem: obrigado a todos por ouvirem a história da minha irmã. Pensei que se não tivesse começado no YouTube agora, provavelmente nunca teria contado essa história na minha vida. Então decidi gravá-la em um vídeo para me ajudar a seguir em frente. Lendo os comentários gentis, não consigo expressar em palavras, mas parece que o tempo que estava parado há tanto tempo começou a andar novamente. Espero que isso inspire vocês a valorizarem o dia a dia e a poderem conversar normalmente com seus irmãos e familiares. Então ele acabou lançando esse vídeo, alegando que o conteúdo poderia mudar a vida e a forma como os leitores enxergam a obra. E eu concordo bastante, as pessoas realmente vão assistir com mais carinho a obra e vão gostar muito mais da Umaru, sabendo que é mais baseado em uma pessoa real e que com certeza foi feito com muito amor e carinho. Então no vídeo ele acaba dizendo que a Umaru foi inspirada diretamente na sua irmã mais nova. A ideia inicial era retratar o contraste entre uma garota elegante e exemplar e o seu lado preguiçoso e descontraído dentro de casa. Segundo o autor, ele tinha uma relação muito próxima com a sua irmã, e os dois costumavam desenhar mangá juntos ainda, durante toda a infância e adolescência. Cara, isso deve ter acabado com ele. Nossa, eu não consigo nem imaginar isso. A irmã dele ainda desenhava com ele. Quando Himoto Umaru-chan foi aprovado para a publicação, a irmã de Sankako ficou feliz em saber que havia servido de inspiração para a protagonista. No entanto, pouco tempo depois do lançamento dos volumes iniciais, a situação mudou drasticamente. Por volta do lançamento do 6º volume do mangá, ela foi diagnosticada com uma doença grave e precisou ser internada por um período longo. E eu acho incrível que mesmo com todas essas dificuldades, ele continuou escrevendo o mangá. E teve até com um final fechado, e eu consigo entender completamente. Não tem como continuar mais do que isso. Na verdade, ele ter terminado foi realmente algo incrível pra ele. Com o passar do tempo, o quadro clínico dela se agravou. Quando a obra chegou aproximadamente ao 10º volume, a irmã do autor faleceu. Sankako descreve esse momento como algo difícil de compreender emocionalmente, afirmando que não sentiu tristeza imediata, mas uma sensação profunda de confusão. Mesmo entendendo racionalmente a inevitabilidade da morte, ele não conseguia aceitar porque aquilo havia acontecido com alguém tão próximo a ele. E realmente, eu acho que isso é muito difícil de conseguir lidar, mas eu acho que só dele ter continuado escrevendo o mangá e não ter contado isso para as pessoas, quase levando 10 anos, isso só mostra o quanto ele na verdade era uma pessoa bem forte. Eu acho que são poucos que conseguiriam fazer o que ele fez. A perda teve impacto direto no processo criativo de Himoto. Como a protagonista era baseada em sua irmã, o autor passou a ter dificuldades para continuar
continuar a desenhar a série. Mas mesmo com essas dificuldades, ele realmente conseguiu ainda fazer um trabalho muito bom. E eu tenho que bater palmas pra ele, porque eu acho que isso é o tipo de coisa que poucas pessoas conseguiriam fazer. Ele precisou fazer pausas frequentes para se recuperar emocionalmente, o que deixou ainda mais dividido, já que esse período coincidiu com o início da exibição da primeira temporada do anime. Desde então, Sankako evitou comentar publicamente sobre o assunto, inclusive em pós-fácios do mangá, que é aquelas frases que ficam mais no final do mangá, sabe? Onde o autor comenta um pouco mais sobre a vida dele, ou do seu cotidiano. O autor de Himoto Maruchan tinha receio de que, ao conhecerem a história por trás do mangá, os leitores não conseguiriam mais aproveitar a obra como uma simples comédia leve. E eu acho que tá tudo bem ele sentir esse tipo de medo, mas eu acho que as pessoas vão continuar curtindo a comédia, mas elas vão ver com olhos a mais. Principalmente sabendo de tudo isso que aconteceu. As pessoas vão ter mais carinho pelo Maruchan. A decisão de tornar essa história pública veio apenas agora, com a criação de seu canal pessoal no YouTube. Segundo ele, esse espaço permitiu falar de forma mais direta e honesta sobre sua trajetória. Além disso, o autor afirmou que deseja que a memória de sua irmã continue viva, por meio de um Maruchan, como uma forma de homenagem permanente. O mangá de Himoto-chan teve um total de 12 volumes. E eu devo dizer que ele foi uma pessoa realmente muito forte. Pelo que eu pude ver aqui, o mangá ele começou em 2013 e terminou em 2017. Se ela morreu nesse meio tempo, então foi em 2015. É, mais ou menos 10 anos, cara. Essa pessoa realmente é muito forte. Eu ainda pretendo ver esse anime. Com certeza eu vou olhar com olhos bem diferentes. Mas ainda vou conseguir curtir a comédia. Eu não acho que eu vou perder o senso de risada e tudo mais, sabendo do que acontece por trás. Mas enfim, esse é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado e deixe sua opinião sobre o anime, se vocês já assistiu ou não. Porque muitas pessoas que eu comento falam que o anime é muito bom e o mangá também. Então, eu vou dar uma chance logo mais. Enfim, feliz ano novo pra vocês. E possam curtir com suas famílias. E não esqueçam de aproveitar o dia a dia. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então aproveitem o dia de hoje. É isso que eu digo. Enfim, até o próximo vídeo.